ao Senhor, que cada hino, Deus bendito, que cada palavra, que a mensagem da palavra, Deus, que em tudo que aqui venhamos fazer, estejamos sendo guiados, orientados pelo Teu Santo Espírito, que o nome de Jesus seja glorificado em nós e através de nós. Pai, trabalha em cada vida, em cada coração, Senhor, e que o nosso culto te seja agradável. É a nossa súplica em oração de gratidão. Em nome de Jesus. Amém. E nós louvamos a Deus por sua palavra que nos orienta, que nos conduz, que nos fala neste mês que temos um tema específico voltado para estarmos como mulheres buscando ouvir a voz do Senhor e se disponibilizar a fazer sua vontade. Nós louvamos a Deus por sua palavra que nos orienta. De fato, vivemos dias muito conturbados, dias em que os princípios da palavra de Deus, que são imutáveis, estão sendo questionados, muitas vezes por muitas pessoas. E nós, mulheres, especialmente mulheres cristãs em missão, que nós possamos estar a cada dia ouvindo o que o Senhor nos orienta em sua palavra e que possamos buscar viver, não simplesmente como mulheres empoderadas, como está sendo anunciado e focado a todo momento, mas como mulheres ponderadas e cheias do poder de Deus, que vivem na autoridade do Senhor, na unção do Espírito Santo, buscando fazer a vontade de Deus em tudo. E que sempre e em todas as coisas que o Senhor estiver requerendo de nós, possamos estar respondendo, como é o tema desse mês, que está aqui disponível para todos e que nós vamos a uma só voz recitar neste momento. O nosso tema é: Eis aqui a serva do Senhor. E a nossa divisa, que está em Lucas 1:38, que diz: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Amém. E nós vamos, junto com o Ministério de Música, entoar o hino oficial deste mês.
a tua vontade, teu querer, mesmo na fragilidade, conhecer o teu poder. Dai-me graça e virtude para edificar, me ensina, ó Deus. Quero ser mulher de Deus, mulher de Deus, mulher de Deus eu quero ser, mulher de Deus eu quero ser. Usa-me, eu quero ser mulher de Deus, mulher de Deus eu quero ser, mulher de Deus eu quero ser. Usa-me, eu quero ser mulher de Deus. Te ofereço minhas mãos, te ofereço meu louvor, te ofereço a minha vida, ó Senhor. Como as mulheres que usastes, eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Quero ser mulher de Deus pra te adorar. Eu quero ser mulher de Deus. Usa-me, eu quero ser mulher de Deus. Eu quero ser mulher de Deus. Eu quero ser mulher de Deus. Usa-me, eu quero ser mulher de Deus. Usa-me, eu quero ser mulher de Deus. Amém. Amém. Que cada um de nós possamos estar desejando ser mulheres, homens de Deus, verdadeiramente. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo número 16. Romanos 16. Nós vamos ler dos versículos 3 ao 5, a parte A. Romanos 16, 3 ao 5, parte A. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos então fazer a leitura. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Amém. E como nós estamos ressaltando a importância da mulher temer e servir ao Senhor, essa leitura nos traz mais um exemplo de mulher que buscou viver dizendo sim àquilo que o Senhor esteve colocando para que ela fizesse. Priscila, assim como tantos outros exemplos de mulheres que temos em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até chegarmos aqui ao Novo, é um exemplo para nós, mulheres cristãs em missão. E seu testemunho de vida é dado nessa saudação que o apóstolo Paulo faz, ressaltando a sua importância, juntamente com seu esposo, em estar sendo cooperadora da obra de Cristo Jesus. Priscila, ela pode sim ser destacada como uma mulher que se dispôs a ensinar, como uma mulher corajosa ao seu tempo, que cooperou, que liderou, que instruiu, inclusive, outras pessoas para estarem servindo a Jesus.
e que abriu a porta de sua casa para que ali estivesse reunida a igreja em louvor ao Senhor. Que como Priscila e como tantas outras mulheres que são ressaltadas na palavra de Deus, possamos estar vivendo, dizendo sim e fazendo sim aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas. Nós vamos continuar louvando e bendizendo a Cristo Jesus, juntamente com o Ministério de Música, com mais 2 canções. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor? Através de nós, seja feita a tua vontade, nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte, nossos pés, boca e mão, nossa mente, coração, tudo em ti, para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sob o monte? No silêncio o perigo, és a calma, paz, o abrigo, és amor em ação, esperança e a canção dos que choram, és consolo e dos famintos, profusão dos perdidos, salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sob o monte? Que as vossas obras mostrem o poder da tua mão. Como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sob o monte? Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte?
Meus irmãos, graça e paz. Nós vamos cantar um outro hino que é bastante conhecido da igreja, e eu peço que os irmãos estejam nos ajudando e cantando conosco. Amém?
Deus bendito e santo, nós te agradecemos, ó Deus, pelo fôlego de vida, te agradecemos pelas nossas vozes, pelo som, ó Deus, que ecoa em louvor ao Senhor. Ó Pai, continuamos a te pedir, ó Deus bendito, pela vida do teu servo, pastor, que neste momento vai estar trazendo a mensagem do Senhor aos nossos corações. Que o Senhor continue usando o teu servo poderosamente e que os nossos corações sejam sensíveis a ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e amigos, graça e paz. Alegrei-me quando me disseram: estamos felizes, estamos alegres, porque o Senhor nos concede o privilégio de podermos estar na sua casa de oração nessa noite. Você que adentrou a porta desse templo nessa noite, você que está a nos acompanhar pelo canal da nossa igreja, no YouTube, no Facebook, todos vocês são bem-vindos. Que Deus continue abençoando-os de maneira rica e abundante. Mas se você está a nos acompanhar pelas redes sociais, se você veio aqui nesse templo se encontrar com essa igreja, com o objetivo de ouvir qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus desse pastor, você está no lugar errado. Porque nós primamos em pregar o Evangelho de Jesus Cristo e somente o Evangelho de Jesus Cristo, sem enfeites, sem invenção, sem coisas mirabolantes, apenas as Escrituras Sagradas, e tão somente as Escrituras Sagradas. Mas se você está nos acompanhar, porque você quer ouvir a mensagem da Palavra de Deus, e somente isso, você está com certeza no lugar certo. Sola Escritura, apenas e tão somente as Escrituras Sagradas. Sejam todos bem-vindos. Apóstolo Paulo, ele está vivendo os seus últimos dias de vida na terra. Ele está combatendo o bom combate, ele está guardando a fé. Mas antes disso, ele escreve algumas recomendações para alguns dos seus amigos. E nessas recomendações, ele lembra-se de um jovem pastor chamado Timóteo. E entre várias recomendações, está o que nós encontramos na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Texto para o qual convido os amados irmãos e amigos a que estejam analisando. Segunda carta de apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Depois de dar várias recomendações, depois de dar várias dicas, apóstolo Paulo diz a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo 4,13, ele diz: quando vieres, apóstolo Paulo estava aguardando a visita do amigo seu, quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Amém? Eu disse, amém? Que Cristo Jesus se digne em nos fazer entender a sua palavra, para que, entendendo-a, queiramos todos nós de livre e espontânea vontade colocá-la em prática. Celebramos hoje o chamado Dia da Bíblia. Na minha ótica, não deveríamos ter um dia da Bíblia. Todos os dias deveria ser
o dia da Bíblia, como o dia das mães, o dia dos pais, etc. Mas como nós somos esquecidos, necessário se faz algumas datas a gente lembrar. Segundo domingo de dezembro, celebramos o dia da Bíblia Sagrada. E esse texto, meus queridos irmãos e amigos, esse texto, o apóstolo Paulo, ele apresenta aqui 3 necessidades humanas. Nesse texto que nós acabamos de ler, 3 necessidades humanas, apóstolo Paulo, ele aponta aqui. A necessidade física, a necessidade intelectual ou psicológica e a necessidade espiritual. Quando nós lemos com um olhar mais acurado o texto e o contexto, nós vamos perceber estas necessidades. Quando ele diz, traz-me a capa, traz-me a capa. Essa capa era uma espécie de manto, de um cobertor grosso, porque onde ele estava preso, estava muito frio. Então o seu corpo físico sentia frio e ele recomenda que o seu amigo lhe traga a capa, porque iria ajudar muito a aquecer o seu velho corpo surrado, sofrido e nos dias finais da sua vida. A capa era necessária. A capa era fundamental para aquecer o velho apóstolo nos seus últimos dias. Apóstolo Paulo não teve o privilégio que teve Davi, que quando estava velhinho, trouxeram foi uma virgem, a mais linda, para poder aquecê-lo. E apóstolo Paulo pediu a capa para se aquecer no frio congelante naqueles dias. Mas ele também diz, traz-me os livros. Apóstolo Paulo era alguém que se detinha em estudar as ciências. Ele era um estudioso. Todo mundo que tem um entendimentozinho pequeno da Bíblia sabe que ele era poliglota. Falava vários idiomas. Era um homem altamente culto, porque ele se detinha em estudar. E eu fico a pensar, o que apóstolo Paulo queria naqueles dias ainda com os livros? Nos seus últimos dias, ele ainda queria estudar, ele ainda queria pesquisar, ele ainda queria conhecer. Ainda ele entendia que precisava trabalhar o seu psicológico, o seu intelectual. Ele queria fazer exercício mental. E então ele utilizava os livros. Que livros eram estes? Livros os mais diversificados que você possa imaginar. Livros de direito, livros de história, livros disso, livros daquilo. Ele lia tudo, porque ele queria exercitar a sua mente. Ele não queria que a sua mente ficasse retrógrada, ficasse ultrapassada, ficasse parada. Ele queria exercitar a sua mente. Ele se interessava em estudar. Mas a terceira colocação, ele fala também, além dos livros, ele diz, principalmente os pergaminhos. O que eram os pergaminhos? É a Bíblia que nós conhecemos hoje. Traz-me a capa, traz-me também todos os livros e os pergaminhos. As escrituras sagradas. E eu fico a imaginar que apóstolo Paulo, meus amados irmãos, meus amigos, ele não estava mais preocupado em pegar os pergaminhos para organizar uma mensagem. Não, ele já sabia que nunca mais ia numa sinagoga pregar. Ele sabia que nunca mais ia reunir uma multidão para ouvi-lo. Mas assim mesmo, ele diz, traz os pergaminhos, traz a Bíblia, porque eu preciso ler.
Apóstolo Paulo não lia a Bíblia apenas para organizar uma mensagem, apenas para esboçar uma mensagem, apenas para o uso hermenêutico. Não, apóstolo Paulo usava as Escrituras como um alimento diário. Abre parêntese. Você sabe qual é um dos maiores riscos de nós, pregadores? Pegar nas Escrituras Sagradas só para organizar uma mensagem. Usar as Escrituras Sagradas apenas como um instrumento de trabalho e não como um alimento diário. É o maior risco de nós, pregadores. É o maior risco. Ter um contato com as Escrituras Sagradas só porque tem que pregar no domingo à noite. Ter um contato com as Escrituras Sagradas apenas porque tem que trazer uma mensagem no velório. Ter que pegar as Escrituras Sagradas apenas porque tem que levar uma mensagem sei lá onde. Mas apóstolo Paulo não. Ele entendia que, mesmo sabendo que nunca mais ia pregar um sermão para uma multidão, ele manda trazer os pergaminhos. Isso é uma parte dos pergaminhos, porque ele já estava com outras, com certeza absoluta. Porque nos dias de Paulo, a Bíblia, o cânon não estava completo, então eles tinham apenas porções da Bíblia. Porções do Isaías, porções do Ezequias, enfim, mais do Velho Testamento. Eles não tinham a Bíblia formada como nós temos hoje. Então o apóstolo Paulo pede que os pergaminhos também sejam trazidos, ou principalmente os pergaminhos. Como quem diz, se você esquecer a capa, tudo bem. Se você esquecer os outros livros, tudo bem. Mas não se esqueça dos pergaminhos. Meus amados irmãos e amigos, e quanto a nós hoje? Bem, nós hoje estamos também preocupados com as capas. Quer que eu lhe diga um negócio? Desde aquele que está pregando até a pessoa que está sentada na última cadeira, nós somos preocupados com as capas do dia a dia. As nossas preocupações, elas repousam sobre as capas que temos que levar diariamente. Sim, fazemos qualquer coisa para suprir as nossas necessidades básicas humanas. Fazemos qualquer coisa para não deixarmos de ter as capas. As capas que às vezes nos envolvem e que às vezes camuflam quem somos. Queremos estar sempre bem agasalhados. Queremos estar sempre bem fisicamente. Queremos estar sempre bem materialmente. Estamos preocupados com as capas do dia a dia. Isto serve para nós todos. Para nós todos. Para uma grande parte de nós, as nossas maiores frustrações, as nossas maiores desilusões, as nossas maiores tristezas estão centradas nas conquistas das coisas ou na perda das coisas materiais. Quando nós não conseguimos, ficamos frustrados, arrasados, tristes, acabados. Por quê? Porque entendemos que deveríamos ter mais conquistas, deveríamos ter mais capas e não as temos. Então nós ficamos logo tristes. Ficamos logo preocupados se vamos conseguir passar no Enem, se vamos conseguir um bom curso, se vamos conseguir passar no concurso. Ficamos logo preocupados se teremos ou não uma boa estadia material. Estamos preocupados com as capas. Outro grande grupo, sim, há um grande grupo também em busca frenética pela conquista do saber. Tem pessoas que sofrem quando escutam um assunto que ela nunca ouviu falar. Tem pessoas que ficam arrasadas quando alguém expõe algo que ela não domina. Porque a sua sede no saber
é tão grande, que ela fica decepcionada quando alguém sabe mais do que ela algum determinado assunto. E ela fica então agoniada, e ela então vai pesquisar, e ela vai comer os livros, e ela vai buscar desesperadamente o saber, porque ela não quer ficar para trás. Isso acontece em todas as áreas, em todas as ramificações humanas. Tem muitas pessoas que gostam e investem muito na procura do saber, no exercício intelectual. E todas essas coisas, elas são boas e necessárias. As capas são boas e necessárias. O saber intelectual é bom e necessário, sim. Todas essas coisas são necessárias. Mas, meus amados irmãos e amigos, meus queridos irmãos e amigos, me escutem. Devemos buscar as capas, sim. Devemos buscar o saber, sim. Saber intelectual, sim. Mas, meus amados irmãos, nós não podemos nos esquecer que nós temos necessidades espirituais. Nós temos necessidades espirituais, meus queridos. Graças a Deus, porque além dos que buscam as capas, dos que buscam saber, há também uma parcela daqueles que buscam suprir as suas necessidades espirituais. Eu acredito que vocês só estão aqui porque estão em busca dessas necessidades espirituais. Suprir essas necessidades espirituais. Porque se você está aqui em busca de qualquer outra coisa que não seja suprir as suas necessidades espirituais, você vai ficar frustrado. Mas buscar suprir as necessidades espirituais, meus amados irmãos e amigos, está cada vez mais raro. Muito raro. Pelo fato de que hoje, em algumas chamadas igrejas evangélicas, para atrair o povo, os líderes têm que ser materialistas. Em muitas agremiações religiosas, meus amados irmãos, para atrair o povo, o líder tem que trabalhar o material. O material. Porque senão não atrai o povo. Em muitas agremiações religiosas, os líderes estão inventando coisas extra-bíblicas para tentar manter o povo. Inventam uma coisa hoje, aí inventam outra coisa amanhã, e outra coisa amanhã, e a Bíblia sendo deixada de lado. E as pessoas em busca desse material, dessas capas. Pasmem vocês. Hoje, para muitas pessoas que frequentam algumas igrejas evangélicas, ouvir a palavra de Deus do púlpito ou não, já não faz a menor diferença. Você sabia que tem uma galera, que tem um povo aí, que vai na igreja procurando movimentos? Se o pregador pular, gritar, esberrar, se o pregador começar a adivinhar, e tem alguém aqui que está assim, assado, as pessoas ficam vidradas, querendo saber, e ficam apavoradas, e ficam com medo, e ficam querendo. Mas raras são as pessoas que vêm querendo ouvir uma mensagem da Bíblia. Raras. As pessoas que vêm querendo um alimento espiritual. Querem mais um show, querem mais uma apresentação, querem mais qualquer coisa, querem filosofia, querem psicologia, querem história, querem contos de fada, qualquer coisa pode sair do púlpito, mas se sair a palavra de Deus, eu fico ferido. Porque a palavra de Deus confronta o nosso pecado, o meu pecado e o seu pecado. E nós não queremos que nada fira o nosso ego. Nem mesmo a palavra de Deus. Por isso, mensagens de autoajuda que massageiam o ego humano
são os que as pessoas mais gostam. Querem uma previsão terrível? Eu vou dar para vocês. Escute, você que está nos ouvindo pelas redes sociais e que você que adentrou esse templo nessa noite. Escute, preste atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito sério. Não vai demorar, e já começou, em que muitas igrejas locais irão trocar os seus pastores por coaches. O pastor que prega a Bíblia vai ser descartado. O pastor que prega o Evangelho de Jesus vai ser descartado. E vão chamar pastores que pregam o que queremos ouvir. Irão trocar os pastores por coaches. Irão trocar os pastores tradicionais, os pastores que pregam o Evangelho de Jesus, por pastores que pregam autoajuda. Pastores não, coaches. Querem que eu diga mais? Tem um montão de pastor evangélico fazendo curso de coach, para serem coaches. Sabe por quê? Porque as pessoas estão exigindo isso. Porque as pessoas querem um discurso bonito, em vez de querer o Evangelho de Jesus Cristo. E para não ficarem de fora, então tem que ser como manda o figurino. Pasmem vocês. Para muitas pessoas que frequentam as igrejas, algumas igrejas locais, vai ser cada vez melhor não ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho é como afronta. Para muitos, as mensagens, quanto mais light, melhor. Porque todos saem massageados, paparicados do templo e o pregador aplaudido. Ou o que pensam? Foi uma benção. Foi uma benção. O culto foi uma benção. A própria palavra de Deus diz, meus amados irmãos, que no final dos tempos, a Bíblia Sagrada, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, seria nos ouvidos como comichões, como zumbido de abelhas ferozes, algo insuportável. E está acontecendo. Escutem. Escutem, meus amados irmãos e amigos. Escutem. Esta igreja, a primeira igreja batista em Oeiras, não pode aceitar, em hipótese alguma, algum pregador que não seja bíblico. Um dia, os irmãos irão precisar convidar um outro pastor para essa igreja. Mas, meus amados irmãos, não convidem um pastor que não seja bíblico. Não aceitem uma mensagenzinha que não seja a palavra de Deus. Por mais linda e espetacular que ela seja. Os irmãos não podem negociar as mensagens que são pregadas neste púlpito. Devem ser mensagens bíblicas. E se chegar um anjo do céu pregando outro evangelho que não seja a Bíblia, os irmãos devem considerar anátema, amaldiçoado. Sai daí, porque aí é lugar de pregar a palavra de Deus. Porque essa igreja nunca deve aceitar uma mensagem que não seja bíblica. Porque essa igreja nunca deve aceitar uma revelação que não esteja escrita. Porque essa igreja nunca deve aceitar ninguém, em hipótese nenhuma, que não seja bíblico. Porque a Bíblia é o nosso manual. Porque a Bíblia é o nosso estatuto. Essa igreja tem um estatuto que rege as suas regras internas. Mas se esse estatuto ferir o Evangelho, a gente rasga o estatuto que foi registrado no cartório e fica com as Escrituras Sagradas. Porque essa igreja não deve aceitar outra mensagem senão a Bíblia, porque a Bíblia é quem é o nosso estatuto. Porque essa igreja não deve aceitar outra mensagem que não seja o Evangelho de Jesus. Por quê?
O Evangelho de Jesus é a nossa constituição maior. Se a Constituição brasileira ferir os ensinamentos das Escrituras Sagradas, a gente rasga a Constituição brasileira e fica com as Escrituras Sagradas. Porque essa Bíblia, porque essa igreja não deve aceitar outra mensagem que não seja a Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta, de fé e prática. É por isso que nessa igreja nunca se vê uma lista disso pode e disso não pode. Porque o que nós fazemos é pregar o Evangelho de Jesus. E todo crente, ele recebe o Espírito Santo no dia em que crê. E é o Espírito Santo quem faz a mudança. Aí alguém diz, mas eu conheço gente dessa igreja, não mudou nada. Eu conheço gente dessa igreja, eu peco com gente dessa igreja. Eu quero dizer para você que essa igreja tem pecador como qualquer uma outra. Mas você nunca ouviu uma mensagem aqui incentivando o pecado. Nem de quem prega. E nem de ninguém. Porque nós nos humilhamos diante da potente mão de Cristo Jesus. E entendemos que se não fosse a misericórdia de Cristo Jesus, todos nós, de igual modo, já teríamos sido destruídos. Porque essa igreja não deve aceitar uma mensagem que não seja bíblica. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é um discursozinho de um pastor. A Bíblia não é um discursozinho de um pregador. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque essa igreja não deve aceitar um pregador que não seja bíblico, não deve aceitar uma mensagem que não seja bíblica. Porque nós preferimos ouvir a voz de Deus do que a voz dos homens. Porque essa igreja não deve aceitar uma mensagem que não seja bíblica, porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E eu poderia passar a noite inteira aqui, só dizendo o porquê essa igreja não deve aceitar uma mensagem que não seja bíblica. Mas nós não temos mais tempo. Eu espero que você tenha entendido. Quem entendeu essa mensagem diz amém. Mensagem que não seja bíblica, nós não aceitamos. Assim como o apóstolo Paulo ensinou a igreja da Galácia, dos Gálatas. Se vocês virem um anjo descer do céu com outra mensagem que não seja essa que está escrito, vocês não acreditem. Irmãos, Deus não vai mandar descer um anjo pregando uma revelação para você fazer isso ou aquilo, não. A revelação já está aqui. E eu concluo essa mensagem bíblica nessa noite, repudiando, renegando, expurgando alguns pregadores que estão surgindo aqui no Brasil, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Dizendo que a Bíblia está ultrapassada. Dizendo que a Bíblia tem que ser revista. Meus amados irmãos, é mentira do diabo. A palavra de Deus, ela era atual para quem leu ela há 1000 anos atrás. Ela é atual hoje. E se existir o mundo daqui a 1000 anos, a palavra de Deus continuará sendo atual. Qualquer pregador que você ouvir dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, você pode dizer anátema, amaldiçoado. Porque aqui está tudo o que nós precisamos saber. Que Deus tenha piedade de mim, que Deus tenha piedade de você, que Deus tenha piedade de nós, e que nós estejamos nos alimentando com as Escrituras Sagradas, não apenas em um dia específico, não apenas no domingo de manhã ou no domingo à noite, que nós tenhamos uma porção das Escrituras Sagradas diariamente para nos alimentar.
Façamos como o apóstolo Paulo. Vamos entender, meus amados irmãos, que nós precisamos nos alimentar, que alimento espiritual é uma necessidade básica nossa. Básico, é básico. Para quem quer ser cristão, alimentar-se com as Escrituras é básico. Então nos alimentemos com ela, para a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, meus amados irmãos? Você veio aqui nessa noite e você está nos acompanhando pelas mídias sociais. Eu quero incentivar você a entregar sua vida a Jesus Cristo. Eu quero incentivar você a se derramar aos pés de Jesus, pedir socorro, para ver se Ele acode você, para ver se Ele aceita você. Quem aceita a Cristo não é você, é Ele quem aceita você. Mas você tem que querer ser aceito por Ele. Você tem que se dirigir a Jesus como uma criança desesperada por sua mãe. Você já viu uma criança desesperada pela mãe? Ela não quer o pai, não quer ninguém, ela só quer a mãe, ela fica desesperada e levanta os braços e pede. Enquanto a mãe não pega, ele não se aquieta. Você deve fazer assim em relação a Jesus. Escute, Jesus não precisa de mim e Jesus não precisa de você para nada. Nós somos descartáveis. Agora, eu e você é quem precisamos dele. Se derrame aos pés dele. Ele está pronto a acolher você. Se derrame aos pés de Cristo. Busque-o enquanto você pode. Porque vai chegar o dia em que você vai buscar desesperadamente. Como alguém que está há dias no deserto sem água, você vai procurar um oásis, vai querer Jesus e não vai ser mais possível. Hoje a graça de Cristo está sobre você. Derrame-se, entregue-se a Ele. Há alguém que nessa noite quer se entregar a Jesus, quer entregar sua vida aos cuidados de Jesus Cristo? Levante bem alto uma das suas mãos e eu quero orar por você. Aleluia. Veja alguém lá atrás levantando uma mão. Aleluia. Glorificado seja o nome de Cristo. Mais alguém quer reconciliar-se com Jesus Cristo, o Senhor? Quer entregar-se a Ele? Essas pessoas que levantaram a mão, querem vir até aqui? Podem vir aqui, não precisa ter vergonha não. Pode vir, tranquilos. Nós vamos orar por vocês. Pedir a Deus por suas vidas. Suplicar ao Senhor por vocês. Nós vamos orar. Está aqui o filho da irmã Loura. Filho de crente não é crentinho não, tem que tomar decisão. Carmilene. Nós vamos orar por Carmilene e vamos orar pelo o Isaac. Meu Deus. Eu peguei o Isaac no colo, apresentei ele. Vamos orar. Amém. Neide. Vamos orar. Há mais alguém? Fiquem de pé os que puderem ficar. Estenda a sua mão direita em direção a essas pessoas. Pai de amor, aqui estão pessoas confessando publicamente que acreditam no Senhor. Aqui estão pessoas, ó Pai, que estão entendendo que precisam do Senhor Jesus. Querem conhecer melhor Jesus. Querem ter uma experiência pessoal com Cristo. Ó grande Deus e eterno Pai. Nós oramos, meu Deus, suplicando que o Teu Santo Espírito os envolva com o Teu mais puro e eterno amor. De tal maneira, meu Deus, que essas pessoas vivam em novidade de vida. Que elas, ó Deus, percebam o quanto são carentes de Cristo Jesus. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, os envolva com o Teu mais puro e eterno amor, de tal maneira que eles andem, ó Pai, para glorificar Jesus nas suas vidas. Nós oramos que as barreiras, ó Pai, que os impedem de se aproximarem de Cristo, caiam por terra por amor do Teu nome. Nós oramos, ó grande Deus, que essas pessoas sintam a alegria da salvação na pessoa bendita de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podem sentar, meus amados irmãos. Alguém vai procurá-los para pegar os seus nomes, para lhes acompanhar. Irmãos, estamos
aqui quase terminando, quase no horário de terminar, eu tenho alguns comunicados. Escutem, dia 25, nós teremos a programação de Natal. Dia 25 é uma sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 25, né? Então, sexta-feira, dia 25, a programação de Natal aqui no templo. Sábado, dia 26, o aniversário da nossa igreja. 56 anos. Mais de 60 anos de trabalho batista aqui em Oeiras. O pregador da noite do sábado, dia 26, será o meu amigo, o pastor Washington Barbosa. Ele estará nos trazendo a mensagem da palavra de Deus. Vivendo Cristo hoje. Hoje. Ele vai estar pregando. Dia 27, domingo pela manhã, 9 horas da manhã, o pastor Antônio Carlos, né, da Igreja Batista do Parque Piauí, em Teresina, vai estar ministrando a palavra de Deus domingo de manhã e domingo à noite. Tá bom? No dia 26, após o culto, devido a esse negócio de pandemia, nós não vamos ter aquele tradicional jantar, que todo mundo aí se aglomere, e se abraça, e se beija, aquela coisa toda. Então nós não vamos ter. Mas nós vamos providenciar um arrumadinho, bem feito, bem caprichado, né? Bacana mesmo. Cada um vai pegar o seu e vai vazar, pegando e indo embora, para não aglomerar. Vocês sorriram por quê? Vazar? É ir embora. Para não aglomerar. Então no dia 26 nós teremos um arrumadinho bem feito, vai ser legal, tá bom? Para todo mundo que estiver aqui. No dia 27, no domingo, à noite, nós teremos o bolo, como é tradicionalmente. Então o bolo já vai vir enroladinho também no papel alumínio, cada um vai pegar o seu, vai comer, vai para casa e vai terminar tudo bem. Agora escutem. Alguém já me questionou, e o dia 31? Irmãos e amigos, eu falei hoje pela manhã na ministração da ceia. Escute, se tiver um dia 31 de dezembro que você precisa estar na igreja, é desse ano. Se eu e você estivermos vivos no dia 31, o lugar que a gente deve estar é aqui. Sabe por quê, irmãos? Esse ano foi atípico. Esse ano foi terrível. Pessoas próximas a nós morreram. Foi um ano esquisito. Irmãos, o ano começou terrível para essa igreja no dia 5 de janeiro desse ano, com o falecimento da nossa irmã Marli. Olha, foi catastrófico. E aí veio a pandemia e essa coisa toda, tudo obscuro, ruim. Escute, se nós não morrermos até o dia 31 desse mês, se programa para estar aqui. Aí aquele jantar do final, depois do culto, vai ter só para quem quiser ficar, quem sentir segurança em ficar. Aí a Vanessa depois vai ver direitinho o cardápio, vai passar uma lista, e você que quiser ficar, depois da meia-noite, no dia 31, você vai poder participar de um jantar que nós teremos aqui, tá bom? O culto do dia 31 será 10h30 da noite. A gente fazia sempre de 9 à meia-noite. Só que esse ano vai ser de 10h30 à meia-noite. Vamos concluir 2020, irmãos, se Deus permitir, orando, agradecendo a Deus, porque alguns irmãos pegaram Covid e estão vivos. Outros irmãos pegaram Covid com outros sintomas e vieram a falecer. Mas nós estamos aqui. E talvez nós vamos estar vivos no dia 31. Se você estiver vivo e com saúde, você deve vir. Tá bom? E se você quiser ficar para o jantar, depois nós vamos dar nos grupos da igreja maiores informações. Tá bom? Entendidos? Programação tranquila no final desse ano. Já vou me adiantar aqui um pouco. Escute, irmãos. Dia 1º de janeiro, 1º de janeiro, nós somos procurados pelo cerimonial da Prefeitura Municipal para realizar um culto em ação de graças pela posse do prefeito e dos vereadores. Dia 1º de janeiro, 10 horas da manhã. Agora escute, vou falar aqui um negócio no ar, eu quero que saia em todos os canais também, esse negócio que eu vou dizer, não cortem não. Escute, eu estou aqui com a minha família há quase 14 anos, se Deus permitir, dia 13
dia 13 de janeiro de 2021, nós vamos completar 14 anos completos. Só que tem uma coisa que eu ainda não entendi aqui na nossa igreja. Estou falando das igrejas dos outros, não. Estou falando aqui da nossa igreja. Eu não entendo uma paixão política que alguns irmãos têm. Tem irmão que não é capaz de vir para o culto porque não vai com a cara do prefeito. Irmãos, isso é um absurdo. Se fosse o outro que tivesse sido eleito e pedisse o culto, a gente ia fazer do mesmo jeito. Quem me conhece, iria ou não iria fazer o culto, irmãos? Iria. Aí, no meio de todas as igrejas e oeiras, eles escolhem a primeira igreja batista. Aí a gente vai fechar a porta dizendo que não vem. Não pode, irmãos. Não pode. Então, no dia 1º de janeiro, nós vamos estar aqui 10 horas da manhã, com o prefeito municipal, a sua comitiva, os vereadores que quiserem. Vamos ter um culto em ação de graças. Eles vão ouvir a palavra de Deus aqui na igreja. Os irmãos podem acreditar, né? Ouvir a palavra de Deus. O pessoal do governo estadual já entrou em contato com a nossa igreja. O culto no dia 24 de janeiro, aquele tradicional culto, com a presença do governador, dos deputados, etc. Aquele povo todo lá que vem no dia 24. Irmãos, tem gente que não vem porque o governador é o Wellington Dias. Eu não entendo. Não entendo. Quando foi o Wilson Martins, ele veio e teve o culto. Se fosse qualquer um outro, viria e teria o culto, irmãos. Eu não entendo esse negócio partidário, sinceramente, irmãos. Sinceramente. Excluir alguém porque é A ou B ou C, que não se identificam. A igreja aqui, escute, a primeira igreja batista de Oeiras recebe todo mundo de igual modo. Portas abertas. Portas abertas. Qualquer vereador que quiser um culto em ação de graças porque foi eleito, a gente faz. Qualquer um, sem exceção. Sem exceção. Porque a igreja é apartidária. A igreja é apartidária. Quem entendeu o recado diz amém. Quem entendeu, não sei explicar melhor não, sinceramente. Irmãos, para concluir, eu quero convidar um casal aqui à frente. Irmão Adolfo Bezerra e a sua esposa, irmã Eurides. Esse casal completa hoje 39 anos de casamento. Alguém traga um microfone para eles, bem aqui, ó. Aqui na mesa, por gentileza. Um microfone bem aqui para o irmão Adolfo. 39 anos de casamento. Irmãos, casamento, para um casamento durar até a morte separe, é só um milagre. Só um milagre. E não tem esse negócio de é porque é pastor, é missionário, é isso, é não sei aquilo, é crente, não é crente, é ateu, é ator, é macumbeiro, é não sei o quê. Um casamento que dura até a morte é só milagre de Deus. Você pode acreditar. Você pode acreditar. Esse casal está completando hoje 39 anos de casamento. Tem mais idade do que alguns de vocês aí, né? Então deve se respeitar e honrar o matrimônio, o leite matrimonial, né? Por isso nós convidamos eles para estarem aqui. Nós vamos orar e logo em seguida o irmão Adolfo vai falar primeiro, depois eu oro, encerrando a programação, tá bom? Irmão Adolfo, pode falar, meu irmão. Quero agradecer à igreja por estar aqui. Eu não quero falar minha vida antes de Eurides, que teve um bom tempo antes de Eurides, mas eu quero apenas falar do tempo de Eurides até agora. Eu quero agradecer a Deus porque eu encontrei uma jovem que tem me honrado no que diz respeito à igreja, no que diz respeito a meus negócios particulares. Uma pessoa que mereceu meu respeito e eu acredito nela e muito mais em Deus que me respeitará o resto das nossas vidas enquanto vivermos juntos. Porque a nossa separação, eu acredito que é na morte de um de nós dois, se nós não morrermos todos num dia.
todos os dois num dia. Aí eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, Eurídice, porque vocês me veem assim, mas eu sou um tanto explosivo. Mas eu tive que aprender com Eurídice a pedir desculpa quando eu trato mal. Quando eu trato ela mal, eu tenho que pedir desculpa, porque ela nunca me ofendeu em uma palavra nesses anos que pastor Marcílio falou. Nunca vi ela falar alterado com alguém, com um vizinho, com qualquer pessoa. Eu nunca vi ela falar de maneira nenhuma. Por isso eu tenho que agradecer a Deus por ela e dizer para ela, na presença da igreja que nós congregamos, e eu já congregava antes dela, mas esse outro tempo que eu congregava antes dela, eu vivi no interior, vivia mais no interior, tive uns poucos anos em São Paulo, e foi variado o tempo, mas o tempo que eu estive com ela é coisa de comemorar, é coisa de agradecer a Deus, que a minha comemoração nesse caso e em todos os outros é agradecer a Deus. Não tem outra comemoração, porque para mim não faz sentido. E Eurídice merece tudo que eu puder fazer por ela. Foi com Eurídice que eu aprendi a pedir desculpas. Eu não sabia pedir desculpa a nada, a ninguém. Mas quando eu vi que em alguma coisa eu estava machucando ela numa palavra e ela ficava calminha, como se não tivesse acontecendo nada, aí eu lembrei que devia pedir desculpa a ela. Me aprenderia a pedir desculpa. Porque Eurídice, a não ser em trabalho, que na época que eu trabalhei na Gontijo, ela trabalhou comigo, muitas vezes a gente saía um tempo, ainda tive uma viagem em São Paulo, que demorei quase um mês ainda, na época dela, mas independentemente disso, eu nunca encontrei Eurídice assentada na porta de um vizinho, pastor. Nunca encontrei até hoje isso. E eu acredito que não irei encontrar. Por isso eu agradeço a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar a Eurídice. E agradeço à igreja por estar nos dando essa oportunidade de dizer isso aqui diante da igreja, que ela me encontrou nessa igreja e nós ainda estamos e acreditando como eu acredito em Deus, eu acredito que nós estaremos aqui junto, eu e ela, enquanto estivermos os dois nessa terra. E isto, para mim, é um privilégio, porque eu aprendi a pedir desculpas com Eurídice quando eu via que eu tinha machucado ela em alguma palavra, em alguma coisa. Os irmãos me veem assim, mas eu sou um pouco nervoso, não sabe? Aí aprendi a pedir desculpa a ela, porque ela me fez isto. E eu agradeço a Deus e agradeço aos irmãos porque estão nos ouvindo, e nós voltaremos ao microfone ao pastor. Amém. Porque Amém. tudo isso aconteceu porque Deus está conosco. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Quer falar Fiquem nada, de não? pé.
Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida do irmão Adolfo, pela irmã Eurides. Essa igreja é uma bênção, irmãos, né? Viu o que aconteceu há 39 anos atrás? Né? Tá aqui, ó, né? É uma bênção, tem sido bênção para essa cidade. Estenda a sua mão direita em direção a esse casal, nós vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai, obrigado pela vida, pelo cuidado, pela proteção. Obrigado porque todas as coisas boas que nos acontecem vêm do Senhor. Obrigado pela existência dos teus servos, irmão Adolfo e irmã Eurides. Obrigado porque um dia eles se encontraram, e se encontraram num lugar especial, aqui nesta igreja. Obrigado porque eles se conheceram, eles se amaram, se amam, se casaram e estão juntos até hoje. E professam publicamente que pretendem ficar até que a morte os separe. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode depositar o dízimo e a oferta lá na saída, tá bom? Mais uma salva de palmas para o casal.